Fê, vamos começar mais um Papo Leal e essa série de como estudar para o Enem. Hoje a gente vai conversar sobre matemática. Para explicar, para conversar sobre como estudar matemática para o Enem, a gente tem como convidado hoje o professor Fredão. Ó, para vocês terem uma ideia, o Fredão ele é formado em estatística, é mestre em matemática, é professor, é coordenador de cursinho, tem experiência com ensino médio, com curso pré-vestibular. Ele gabaritou a prova de 2019, tá? Depois de 3 anos seguidos, acertando 44 dos 45, porque 44 não estava bom não, ele teve que fechar os 45. Olha, ele tem uma super experiência de trabalhar com essa moçada que está aí nesse desejo de sair bem no Enem. Ele criou uma específica de matemática em 2017, ele tem canal no YouTube, ele faz um milhão de coisas. E agora ele está aqui nesse papo exclusivo com a gente para apoiar você que quer passar no Enem, que quer sair bem, e usando aí a matemática como vantagem estratégica. Professor, eu quero primeiro agradecer você ter topado participar do projeto e dizer que eu estou muito feliz de ter aqui alguém com a sua experiência para poder contribuir com essa galera que sofre tanto com a danada da matemática. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fê. Eu que agradeço pelo convite, né? Fiquei bem feliz com o reconhecimento desse trabalho. Apesar de já estar há algum tempo na sala de aula, né? Já tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula, já coordeno um colégio aqui em Brasília, mas vamos dizer assim, eu surgi, né, para esse universo virtual agora em 2020, né? Porque eu tive um convite de um ex-aluno que é um edutuber, né? O Humberto Manarino. Ele me convidou para participar de um curso com ele, enfim, e aí é que eu comecei a aparecer um pouco mais, né, para esse universo online, né? Então agradeço o convite, né, e fico muito feliz de poder colaborar com o projeto. Bom demais. Então, a gente já vai começar perguntando aqui. Eu já quero saber um negócio que todo mundo me pergunta. E aí, agora vamos conversar com o expert, vamos falar com o especialista. Na hora de se preparar para uma prova como o Enem e estudar matemática, vale a pena estudar tudo, de tudo, ou realmente é interessante focar em alguns conteúdos? O que você diz para a gente? Então, eu acho que depende, sempre, né, como tudo relacionado a estudo, depende dos teus objetivos, né? Por exemplo, um aluno que quer medicina na UNB, o peso da matemática na medicina na UNB é gigantesco, né? É peso 4 para ciência da natureza e tal. Então, dificilmente um aluno hoje passa para medicina na UNB tirando menos do que, sei lá, 35 acertos na matemática, né? Então, para você que pretende tirar mais do que 35, 36, sei lá, não tem como fugir muito. Você vai ter que estudar meio que tudo de tudo, porque vão cair questões no nível extremamente complicado e que se você está concorrendo por uma vaga na medicina na UNB, você vai ter que acertar algumas dessas questões mais difíceis, né, da prova. Mas, no geral, o que eu sempre recomendo para os alunos existe uma matriz de referência, né, da matemática lá do Enem, que ela diz um pouco assim, ela trabalha com os termos habilidades e competências, né, como em todas as outras áreas, né. Tem alguns alunos que me perguntam assim, Fredão, vale a pena estudar por habilidades e competências? Eu até acho que, sendo bem sincero, não muito, assim, não é o caso dele ficar, virar um expert em habilidades e competências, porque mesmo eu que sou professor e que tento, às vezes, classificar uma questão numa determinada habilidade e competência, eu fico confuso às vezes, porque por vezes é um pouco subjetivo. Mas é legal que ele dê uma lida primeiro, nessa matriz de referência, nas habilidades e competências, para ele entender por que algumas questões são cobradas da forma como são cobradas. Tem, por exemplo, uma habilidade lá, que é a habilidade 2, que é de identificar padrões numéricos e princípios de contagem, alguma coisa assim. Que ele não quer que você resolva a questão, ele não quer que você chegue no resultado final. Ele quer que você seja capaz de olhar para um problema e identificar que ele é uma combinação, que ele é um arranjo, que você vai ter que usar fatorial, etc. É, inclusive, uma das habilidades mais complicadas da prova do Enem, que, em geral, tem um percentual de acerto baixo. Então, é legal que ele dê uma olhada nessas habilidades e competências, que ele entenda um pouco, né, daquilo. Depois, nessa mesma matriz de referência, tem uma segunda parte, digamos assim, em que ele trata de conhecimentos e objetos do conhecimento, que aí já é algo um pouco mais familiar para estudante de matemática. Então, na matemática, ele separa, por exemplo, conhecimentos numéricos, de geométricos, algébricos, algébrico-geométricos e estatística e probabilidade. E aí, dentro de cada uma dessas, ele vai elencando vários objetos do conhecimento que estão associadas àquelas habilidades e competências do Enem. E aí o aluno vai começar, né, a entender um pouco melhor. Não, beleza, então tem que focar nisso, nisso, nisso. E tem um documento, esse eu acho espetacular, a gente brinca lá no Mente Matemática, que esse ano ele virou tipo a bíblia do Mente Matemática, assim,
que ele é chamado Orientações Curriculares para o Ensino Médio, que na matemática, essas orientações curriculares para o ensino médio, eu nunca vi, sinceramente, assim, professores de matemática na internet citando ela, enfim, falando a respeito dela, mas é impressionante o nível de detalhamento que você tem lá, assim, tipo, função. Aí, função, não vale a pena você perder tempo. Isso é um norte, esse documento é um norte para professores, né? Para educadores que estão ensinando no ensino médio. Mas é isso que vem sendo cobrado. Então, lá você vê coisas, por exemplo, assim, geometria analítica, cônicas devem ser dispensadas no primeiro estudo no ensino médio. E se você for observar padrões tipo da UNB, por exemplo, até 2010, 2011, cônicas vinha sendo bem cobrado e de repente começou a dar uma queda, assim, não é mais tão cobrado dentro da matemática. Às vezes é cobrado na física, mas na matemática não muito. E se você fizer um paralelo das provas da UNB, e eu falo muito da UNB porque eu sou de Brasília, né? Então a gente lida muito com a prova da UNB. Então, se você faz um paralelo da prova da UNB e até da prova do Enem, analisando essas orientações curriculares, fazendo esses links com habilidades e competências, conhecimentos e tal, é sensacional o norte que você tem ali do que realmente vale a pena você gastar mais tempo estudando. Então, para a gente, virou meio que uma bíblia, assim, lá no Mente Matemática, porque a gente hoje, no nosso curso presencial, que agora vai migrar para a plataforma, a gente não fica preocupado em fazer o que vários cursinhos fazem, de trabalhar, tipo, 100% de tudo, porque os cursinhos meio que têm essa obrigação, né, de certa forma. Os alunos acabam cobrando se o cursinho não der tudo de tudo. Né? Aí cai uma questão lá que o cursinho não deu, o aluno vai voar no cursinho e vai falar, pô, mas vocês nem deram isso, por isso que eu não passei. O Mente Matemática, como é uma específica de matemática, a gente trabalha de uma maneira um pouco diferente, a gente tem essa liberdade de falar para o aluno, olha, se você quiser se aprofundar um pouquinho nessa parte de geometria analítica, por exemplo, estudar cônicas, se você já estiver bem no restante, ok. Mas não é o que é mais cobrado, não é o que você deve focar inicialmente. Então, a gente segue bem à risca essa parte da matriz de referência junto com as orientações curriculares. Eu acho que, especialmente as orientações curriculares, que são pouco faladas, vale muito a pena o aluno ler e gastar um tempo refletindo sobre o que está sendo dito ali, porque vai dar um baita norte do que ele realmente tem que focar e o que é realmente fundamental ele aprender dentro de cada conteúdo. Legal, eu adorei essa dica. Esse documento realmente é incrível. E como a gente tem essa crença que é tradicional, né, de que o bom aluno, ele sabe tudo de tudo. E aí, quando a gente está falando de um processo seletivo, todo processo seletivo, ele tem características, ele tem preferências, ele tem tendências. Então, esse olhar, como você muito bem colocou, né, professor, não é para você eliminar o conteúdo que quase não cai ou que cai pouco, mas até para você direcionar a energia, né? Do que vale a pena colocar mais energia, do que não vale tanto a pena. E é legal essa dica que você deu, de que se você já está preparado com isso que cai mais, que é mais recorrente, beleza, você pode dar um próximo passo de aprofundar. Mas se nem o que cai mais não está fluindo tão bem, talvez olhar para tudo, de tudo, não seja a maneira mais estratégica de estudar, né? Acho que essa que é a grande questão. Por isso, alguém que tem experiência nas provas vai ter um olhar diferenciado, né? Isso faz bastante diferença. De cara, assim, dá pra gente elencar, professor, alguns conteúdos que você fala assim, esse aqui pro Enem é importante saber porque isso cai mesmo. Tem alguns assim que dá pra falar de cabeça? Tem, com certeza. Acho que o primeiro seria a matemática básica, né, que a gente costuma chamar assim, que é aquela matemática que a gente já traz desde o ensino fundamental, né, que lida com conjuntos numéricos, operações nos conjuntos numéricos. Então, saber reconhecer, tipo, uma fração transformada para um número decimal, uma porcentagem, razões e proporções, proporção direta, inversa, enfim, tudo isso que é meio que a base, né, o fundamento da matemática para que depois você possa evoluir, né, dentro das outras áreas. O Enem cobra muita parte de conversão de unidade de medida, né, tipo de converter de centímetro cúbico para decímetro cúbico para litro, enfim. Então, a matemática básica é fundamental, talvez o que mais caia, assim, acho que cerca de 1/3 da prova, um pouquinho menos do que isso, é matemática básica. Depois, eu acho que eu colocaria junto as duas, estatística e função. Estatística, por ser um conteúdo que geralmente não é tão complicado, apesar da galera ter um pouco de medo, né, quando a gente fala, tipo, desvio padrão, aí fala da forma do desvio padrão, a galera já fica desesperada, assim.
Só que o Enem, especificamente, eu não me lembro de uma questão que tenha cobrado a fórmula. Ele cobra muito mais o conceito do desvio padrão, que é uma parada relativamente simples. É, quanto mais regulares forem os dados, menor vai ser o desvio padrão. Quanto mais irregular, ou seja, quanto mais você tiver um afastamento da média, maior vai ser o desvio padrão. Se você souber isso, basta para desvio padrão lá na estatística, que é o tópico mais complicado da estatística. Então, a estatística geralmente traz itens fáceis e médios, o que pela TRI é importante, né, que a gente acerte primeiro esses do que os mais difíceis. Então, a estatística, função, muita parte gráfica de função, você tem que saber olhar para um gráfico, extrair informações daquele gráfico, olhar um plano cartesiano e saber o que aquele ponto, o que aquele par ordenado representa. Muita função afim, função quadrática especialmente. Função trigonométrica e logarítmica, por exemplo, eu já não recomendaria para um estudante que está patinando ainda na matemática. Por quê? Vai demorar tempo, são matérias que são um pouco mais densas de conteúdo, você tem que dominar muita coisa para você dominar bem, né? Função logarítmica e trigonométrica, e querendo ou não, em geral, são questões das mais difíceis da prova do Enem. Então, pela TRI, se você ainda está patinando e está errando as mais fáceis, não faz muito sentido você perder tempo com essas. Mas funções cai bastante. E geometria, né? Geometria tanto plana quanto espacial. Na plana, muita questão de área, né? De áreas de quadriláteros, de triângulos. Triângulo talvez seja o que mais seja cobrado, né? E na geometria espacial, um pouco dessa visão espacial mesmo, volumes e essa conversão de unidade de medida, que também é muito utilizada nessa parte geométrica, né? Quando você fala de escala, aí fala que tem um reservatório que está numa escala de 1 para 10, e aí ele quer saber na vida real, enfim. Então, acho que se você conseguir cobrir essa parte que eu falei, você já vai ter, sei lá, talvez feito 70% da prova. Eu acho que está mais ou menos nisso aí que eu falei, talvez até um pouco mais. Boa, adorei. E sabe como é curioso? A gente já vai entrar aqui na próxima temática, que é a TRI, porque não dá para falar de uma coisa sem falar de outra. Quando o aluno está no cursinho pré-vestibular, essa parte da matemática básica, por mais que ela seja a maior parte da prova, ela não é a maior parte das aulas. Então, demanda-se muito tempo na sala de aula, por exemplo, para trabalhar temas que são mais complexos, né, que estão aí acima. Se a gente pegar a matemática, eu gosto muito dessa alusão, né, tem disciplinas que funcionam e são distribuídas como um condomínio horizontal. Você consegue dominar um conteúdo sem dominar o outro. Isso acontece com alguns conteúdos, como história, como geografia. Dá para ser muito bom numa coisa, em história, e não entender a outra. Com matemática já é mais complicado, porque sem o fundamento você não tem para onde, você não tem a base ali, a fundação para crescer. E a matemática está mais próxima de um prédio mesmo, ela é verticalizada, né? E aí eu vejo esse movimento. Alguns estudantes que chegam no cursinho não têm essa tal base da matemática, que são esses conteúdos que caem muito, e aí acabam colocando muita energia nesses conteúdos que são mais complexos e que ainda tem essa questão da TRI. Se a gente for pensar um planejamento de estudo para um estudante, como é que dá para estudar levando em conta a TRI, para usar a TRI como vantagem estratégica, professor? Eu acho que assim, tudo isso depende de uma boa orientação, né, de quem conhece a mesma prova, né, quem fez a prova, assim, o meu objetivo sempre foi esse, na verdade, desde que a UNB ela colocou, né, que o Enem seria uma forma de acesso à universidade. No ano seguinte, porque naquele ano eu não tinha mais como me inscrever, que foi 2013, eu comecei a fazer a prova justamente para poder sentir na pele o que o estudante sente e ajudar o estudante a poder elaborar estratégias para a prova. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de prova, de estratégia de prova, assim, sempre foi uma coisa que me fascinou, assim, porque eu sempre me considerei muito bom em fazer prova. Talvez não tinha tanto conteúdo às vezes, mas me considerava bom em fazer prova. E aí eu comecei a fazer a prova do Enem, e eu não faço só matemática, que é uma parada que muita gente me pergunta, assim, né? Professor, você vai para a prova só para fazer matemática? Não, eu faço a prova como um todo, porque se eu quero sentir na pele, né, o que os alunos sentiram, não faz sentido eu fazer só a matemática, né? Usar 5 horas para fazer 45 questões e achar que vai ser assistência para todo mundo, né, professor? Não, sem chances, né? E aí, assim, falando sobre a TRI, né, isso que você falou da matemática ser verticalizada, é o exemplo que eu citei da função logarítmica, né? Para você entender função logarítmica bem entendido, você tem que passar por vários outros processos antes. Você tem que ter entendido função exponencial, e para entender função exponencial você tem que ter dominado muito bem a parte de potenciação e radiciação, que é algo que está diretamente ligado a esses conceitos de matemática básica. Então,
não adianta você ficar quebrando a cabeça com log, usando as milhares de propriedades do log e tal, porque, na verdade, se você souber potenciação e radiciação e você souber a definição de log, você não precisa de nada de propriedade, nada, zero. Porque você consegue transformar um problema de log num problema de potenciação e exponenciação e acabou. Você vai conseguir se virar bem. Então, na matemática, isso acontece muito mesmo. E a teoria de resposta ao item, né? Aí entra num outro aspecto, né, que eu também é legal deixar claro, porque eu acho que é importante para quem estiver assistindo, né, sentir confiança, porque eu acho que tem muito professor hoje que passa informações a respeito da teoria de resposta ao item de uma maneira muito automatizada, assim, uma parada que ele escutou em algum lugar, ele leu numa reportagem e tal, mas ele não procurou se especializar ou de fato estudar um pouco mais a respeito disso. E quando eu estava no mestrado, já pensando nessa pegada de Enem, que eu tinha, né, vontade de me tornar uma referência mesmo, né, no Enem, eu fiz o meu TCC justamente sobre a teoria de resposta ao item. Então, eu peguei a teoria de resposta ao item para entender como é que ela funcionava e aplicar num simulado que a gente fez lá no Pódio, que é o colégio que eu trabalho aqui em Brasília. E aí, enfim, eu aprendi de fato, inclusive com o Mauro Rabelo, que é um dos caras que ele é tipo um dos papas da teoria de resposta ao item no Brasil. Ele foi decano de graduação na UNB, enfim, é um cara super, com baita nome nessa parte de avaliação educacional. Ele tem um livro a respeito da teoria de resposta ao item e de avaliação educacional. Então, ele foi meu orientador, então eu pude aprender bastante sobre a teoria de resposta ao item, né, sobre o funcionamento dela. Então, é importante eu falar isso, eu acho, para quem estiver assistindo, né, ficar seguro de que não é só uma informação que está sendo reproduzida, né, do nada, assim. Sim, que tem muito, né? Tem muito. Tem, ou se tem. Então, sobre a teoria de resposta ao item, assim, vai até parecer meio absurdo o que eu vou falar, porque eu não imaginaria isso analisando sem analisar os microdados, como eu venho analisando para divulgar um material que eu vou divulgar em breve agora. Mas eu, analisando os microdados de 2019, aconteceu uma parada que foi um aluno que acertou um item, que era o item considerado mais fácil da prova, da matemática. Não lembro exatamente agora qual era o item, mas era um item bem tranquilo mesmo. Ele tirou 396,6, se eu não me engano. E um aluno que acertou 19 itens da prova de matemática, dos 45, tirou 380 e alguma coisa, acho que 382. Ou seja, ele tirou, 15 pontos a menos, acertando 19, do que um aluno que só acertou um item. E por que isso acontece? Porque o aluno que acertou um item, se foi sorte, se não foi sorte, enfim, não tem como saber, ele acertou justamente o item mais fácil da prova. O aluno que acertou 19 itens, se você for fazendo uma análise da teoria de resposta ao item, porque a teoria de resposta ao item é uma caixa preta, essa é a grande verdade. A gente não tem os parâmetros do INEP de dificuldade, de acertar o acaso, de discriminação, que são os 3 parâmetros do modelo que é utilizado para gerar os dados, né, relativos à teoria de resposta ao item. A gente não tem acesso a isso. Mas, pelos microdados, eu consigo fazer uma análise tipo assim: o aluno que acertou um item, que tirou a nota máxima dentre todos os que acertaram um item, qual foi esse item que ele acertou? Porque esse deve ser o item mais fácil da prova. De todos os alunos que acertaram 2 itens, qual foi aquele que teve a maior nota? Quais foram os 2 itens que ele acertou? E aí dá para você ir percebendo que tem um padrão, assim, você consegue identificar quais são os itens mais fáceis da prova. E esse aluno que acertou 19, ele errou os 9 mais fáceis da prova. Então, por isso que ele foi tão prejudicado. Porque ele, né, não sei exatamente o porquê disso, mas a TRI, ela meio que identifica assim, como é que ele errou os 9 itens mais fáceis da prova e acertou 19? É estranho, eu fiz até um paralelo lá no meu TCC com salto em altura, com salto com vara, na verdade. Imagina que você é o recordista mundial e você salta 6 metros. Então, é esperado que você salte com certa facilidade se o sarrafo estiver a 5 metros, a 4,5 metros, já que você é o recordista mundial e você salta 6 metros. Então, fazendo essa analogia, é como se esse candidato que acertou 19, ele esteja saltando sarrafos muito altos, de 5 metros, 5,5 metros, mas ele está errando todos os que ele tenta saltar a 4 metros. Aí a TRI vai falar, tem alguma coisa errada, e vai penalizar esse estudante. Então, aí, chegando na... Pode falar, Fê.
Ah, segundos. tá, beleza. Como é que desligar tudo? Peraí. Aí. Aí. Bom que a gente Quer que eu continue de respira onde? e eu posso falar que Oi? tá sensacional. Você terminou de falar que não faz sentido porque ele saltou 5 e aí. Uhum. Tá, E e eu aí, vou chegar na tua pergunta, na resposta da tua pergunta. isso. Aí pode Então, beleza. retomar. Tá. Então, chegando aí na resposta da tua pergunta, né, de como que o estudante deve estudar a matemática lá para o Enem, eu acho que é importante ele cobrir primeiro o básico de tudo. Né? Primeiro, a matemática básica, funções, por exemplo. Ele tem que cobrir o básico de função. O que é, na minha concepção, básico de função? É um bom entendimento gráfico, de você saber estabelecer relações entre grandezas, de saber analisar um gráfico, saber extrair informações de um gráfico. E entender bem a parte de função afim e função quadrática. Num primeiro momento, não vale muito a pena você perder tempo com essas outras funções mais complexas, né? Tipo logarítmicas, trigonométricas, como eu já comentei. E tudo isso por quê? Porque mesmo tópicos que têm o costume de ser muito difíceis, né, como combinatória, como probabilidade, como essas funções que eu comentei, por vezes tem itens fáceis. Vou dar como exemplo a prova de 2015. A prova de 2015, na matemática, foi historicamente a mais difícil de todas. Tanto é que foi aquela prova que teve na TRI notas acima de 1.000, o que foi surpresa para alguns, mas para quem está acostumado com a TRI sabe que não é surpresa nenhuma, porque pela régua da teoria de resposta ao item, as notas vão de menos infinito a mais infinito. Não existe uma limitação, nem para a nota mínima, nem para a nota máxima. As notas mínimas e máximas, elas estão associadas às dificuldades dos itens mais fáceis e mais difíceis da prova. Fazendo uma outra analogia, é óbvio que é muito difícil, estatisticamente falando, que você chegue a ter uma nota tipo 1.500, por exemplo. Isso seria equivalente a ter uma pessoa que em algum momento da história tivesse 3,5 metros, sei lá, né, falando em termos de média, desvio padrão lá na estatística. Mas é possível que isso aconteça. Em 2015 aconteceu. A nota máxima foi 1.008,3 e, inclusive, teve aluno que acertando 41 ficou acima de 1.000 pelos microdados lá de 2015. Então, mesmo errando 4, teve aluno que conseguiu ficar acima de 1.000, por ter errado as 4 mais difíceis. E nessa prova, tiveram 4 questões de probabilidade. 3 que eu considero extremamente complicadas e uma que era muito fácil. Tão fácil que até você ficava meio inseguro, assim, tipo, será mesmo que é só Não é isso que tem possível que que é só fazer? isso, né? Tipo, não. E era literalmente assim, ele te dava números de 1 a 100 e ele queria a probabilidade de ser sorteado o número de 1 a 20. Era só você pegar 20 e dividir por 100 e acabou. Só que eu, que gosto dessa parte tal, e de certa forma domino, fiquei olhando assim para a questão e falei, não, tem algum pega, Pode ser. eu não tenho que considerar os extremos, tipo, tem alguma coisa estranha. Então, quando eu falo, por exemplo, que o aluno não deve perder muito tempo estudando combinatória, probabilidade, é não se aprofundando demais nisso, mas é bom saber o básico, né? Saber uma definição de probabilidade, o que é a definição de probabilidade em combinatória, saber resolver questões que são clássicas no Enem, que são aquelas de senha bancária. Então, você tem lá uma senha que vai ter 2 letras e dois algarismos e tal. Esse é o tipo de questão que, por mais que o tópico em si seja difícil, ela é tão batida que mesmo um aluno que é um pouco mais fraco naquele conteúdo vai saber resolver. Logaritmo, a mesma coisa. Ano passado foi até engraçado porque eu comentei isso na semana da prova com os alunos do Mente Matemática. Falei, galera, log é o tipo de questão que vocês têm que olhar para a questão e pular logo de cara. A não ser que caia a questão de magnitude de terremoto, porque magnitude de terremoto é a parada mais clássica que existe nas questões de log, assim, de associação com coisas do dia a dia. E caiu isso no ano passado. E, de fato, não foi uma das mais difíceis da prova. Ela estava no meio, ele era uma questão classificada como intermediária. Então, é importante que o aluno, primeiro, pensando na teoria de resposta ao item, ele cubra o básico de tudo para depois ele começar a se aprofundar. Acho que o único tópico que eu me aprofundaria logo de cara, tentando cobrir um pouco mais do que o básico, seria a matemática básica. Seria entender bem essa parte, né, toda de conjuntos numéricos, razão, proporção, proporcionalidade direta, inversa, porcentagem, juros, aí, beleza. Essa parte está aprofundada. E aí depois você começa a andar com o restante e vai se aprofundando à medida que você vai se sentindo mais seguro, né? Perfeito. Te ouvindo falar, Fredão, me vem muito na cabeça o quanto é importante, e eu trabalho isso bastante dentro do método Leal, que é o estudante tomar para si a responsabilidade da própria formação, né, da aprendizagem.
Quando você coloca todo o seu processo de estudante na mão de cada um dos muitos professores que um aluno de cursinho tem, por exemplo, ele vai seguir uma ordem padrão. Ele não vai prestar atenção em qual é o conteúdo que eu já domino, qual é o conteúdo que eu não domino, aonde eu preciso de mais energia, de menos energia. Dá medo, porque responsabilidade envolve tomar decisões, e quando eu tomo decisão sendo responsável, eu tenho que arcar com os prejuízos de uma decisão, mas é muito importante que o estudante tenha esse olhar, né? Essa consciência de, ok, hoje vou ficar agora 2 semanas focado nessa matéria, só que tem outros conteúdos que eu ainda não domino e que são importantes. Ter isso em mente faz toda a diferença, né? Assim, e um pouco de humildade mesmo, né? De reconhecer essas lacunas, né? Acho que tem muito estudante que tem dificuldade com isso, né? Ele, sei lá, por algum motivo ele não aceita muito que ele vai ter que retomar lá atrás coisas que ele assume que são tranquilas, mas que quando você para analisar, na verdade é isso que ele está errando, né? Então acho que tem que ter essa humildade também, esse autoconhecimento, né? De dar um passo atrás para poder cobrir, especialmente por aquela verticalização que você citou na matemática, né? De cobrir lacunas lá da base para que daí sim você consiga evoluir com mais tranquilidade, né? Tem muito aluno que, não sei, assim, não sei se é uma questão de ego mesmo, não sei, acho que um pouco também, mas ele quer, às vezes, ficar estudando as matérias que são as complicadas, porque o professor falou que era complicado, então ele quer dominar aquilo, entendeu? Tipo, combinatória. Eu amo combinatória, mas professores de matemática até, boa parte não gostam muito, porque é uma das matérias que, tipo, dá muito trabalho para você, não só para você resolver, mas mais para o aluno que quer tirar uma dúvida de um raciocínio paralelo ao teu, de você conseguir explicar o porquê que aquele raciocínio está errado. Então tem muito professor que não se sente muito seguro para dar combinatória. Eu gosto, porque eu vi muito na estatística isso, enfim, então é uma matéria, é a minha preferida do ensino médio. E aí quando o professor fala para o aluno assim, né, tipo, combinatória é muito complicado e tal, tem aluno que parece que agora só quer estudar combinatória para dominar, e aí o cara vai, acerta todas essas, igual esse candidato que acertou, por exemplo, 19 questões das 45, mas errou aquelas que eram básicas, e se o objetivo dele era o Enem, ele foi, né, foi prejudicado. Eu costumo chamar de mentalidade de colégio por 2 motivos, ver se faz sentido. O primeiro, a mentalidade do colégio, é porque se a prova já passou, eu não preciso estudar. Então, o estudante de cursinho, que entra no cursinho com a mentalidade de colégio, passou o conteúdo, eu não preciso mais estudar. E aí a gente cria um problema gigantesco, porque o conteúdo passou, mas se eu não aprendi, eu continuo com esse problema. E no colégio não é assim. Passou o primeiro bimestre, eu preciso me preocupar com o conteúdo do segundo, e não com o conteúdo do primeiro. Então, são muitos anos vivendo mentalidade de colégio, é difícil mesmo desgrudar essa mentalidade. E acho que o segundo fator de mentalidade de colégio é o fator questão-desafio no final da prova. Para muitos estudantes, e eu vivi isso, imagino que você viveu isso também, a questão mais difícil da prova valia mais. Não só valia mais, como valia, sei lá, a prova vale 10, cada questão vale 1, e aí tem lá no finalzinho uma questão que vale 2 pontos, 3 pontos. Então, se você erra 2, 3 fáceis, você acerta o desafio e você avança. Essa mentalidade que tem na minha cabeça enquanto estudante, tem professor que ainda veicula, ela é um problema gigantesco quando a gente fala de um processo seletivo como o Enem, né? Porque a gente inverteu a lógica. Não, com certeza, com certeza. Eu acho assim, e até comentando algo da minha realidade, eu dou aula de aprofundamento para o primeiro e para o segundo ano. Então, o meu papel é resolver questões no primeiro e no segundo ano de um nível que normalmente eles não veriam no colégio, né? Questões de ITA, de IME, de Olimpíadas, de FUVEST, Unicamp, etc. Então, na prova, eu meio que sou obrigado a reproduzir isso. Eu tenho que colocar questões do aprofundamento. E isso também já virou até uma brincadeira lá no colégio, porque eu sempre coloco letras A, B e C. E aí a letra A eu brinco. A letra A, ela é tranquila. É uma parada que a gente fez várias vezes no aprofundamento. Se você estava prestando atenção minimamente, você vai conseguir resolver. A letra B, ela é uma letra que, se você estava prestando atenção e você tiver uma boa sacadinha ali, uma coisa pequena, você também vai conseguir resolver, porque foi algo que a gente viu na aula, enfim. E tem uma letra C, e eu não falo mais nada, né? que é esse lance do desafio. Assim como você falou, eu não coloco esse item na letra C como sendo o que vale mais, porque eu acho que não faz sentido mesmo. Tá? Eu coloco tipo, o item A valendo mais, o B valendo intermediário e o C é o que vale menos. Mas, fazendo só um contraponto, porque eu também acho isso legal, a grande dificuldade, né, de todo professor, eu acho, é como que você vai atingir todos os níveis de aluno que você tem numa sala.
Como é que você vai atingir todos os níveis de aluno que você tem numa prova também? Eu falo muito isso, né, na questão da avaliação, mesmo no colégio. Porque muitas vezes o aluno que ele tira 10 no colégio, ele pode sair com a falsa sensação de que ele sabe tudo daquela matéria. E a gente sabe que isso não é verdade, nem o professor sabe tudo. Né? Quando alguns vêm criticar que eu coloco essa letra C, por exemplo, eu falo, pô, mas por que você quer gabaritar a prova? Tipo, por que o 10? O que isso vai representar em questão de aprendizado mesmo? Significa que você sabe tudo? Porque aí até falo com eles. Até o ano passado eu nunca tinha gabaritado, né? A prova da matemática do Enem. Eu sempre ficava batendo na trave e tal, e eu brincava com eles. Eu falava, pô, quando eu não gabaritei, eu não fui lá no INEP reclamar, falando assim, poxa, eu não gabaritei, né? Eu acho que faz parte de duas coisas, do aluno não se acomodar por ter esses desafios. E eu, quando eu era aluno na matemática, por vezes, né, quando eu era aluno de ensino médio, na matemática, eu ficava um pouco desmotivado a estudar, porque não tinham questões ali que eu sentisse que eu precisava estudar mais. Eu tinha provas que eram muito fáceis, eu gabaritava, tipo, muito Desafiava, né? tranquilamente. Uhum. Então, eu, como professor, eu tento trazer isso para a sala de aula, assim, eu tento atingir todos os níveis. Então, nesse aspecto, só fazendo esse contraponto, eu Uhum. acho que é importante de ter algumas questõezinhas, lógico, não pode ser a que vale mais, porque isso é totalmente desmotivador. Mas eu acho que tem que ter, para um aluno que está no nível um pouco acima, também poder ser atingido e não se sentir desmotivado, né? Perfeito, perfeito. E aí, falando dessa rotina de estudos, o que que você considera que não devia ser feito de jeito nenhum na hora de estudar matemática? Assim, aquele erro grande, você falou, isso aqui, se fizer, vai dar errado. Pois é, essa é uma opinião muito pessoal, tá? Assim, eu não vou colocar isso, enfim, nada do que eu coloco eu estou falando que é uma verdade absoluta, mas né, muito do que eu coloco é baseado em estudos, enfim. É, mas eu sempre aprendi muita matemática com base em exercício. Eu nunca fui um aluno, e eu acho que isso é bem geral na matemática, eu nunca fui um aluno de pegar e ficar gastando, tipo, uma hora lendo a teoria e tentando entender aquela teoria para depois gastar 20, 30 minutos exercitando. Na minha cabeça, mesmo teorias que num primeiro momento não faziam sentido, quando eu passava para exercício, resolvia exercícios e depois eu voltava na teoria, era ali que me dava o estalo. Isso em todos os níveis. Mesmo quando eu fui para o mestrado, eu nunca fui de ficar tipo, muito preso à teoria. Para mim, teoria na matemática sempre foi uma parada muito abstrata. Eu lia aquilo e não entendia muito do que estava acontecendo. Aí eu ia para o exercício, começava a fazer sentido. Se eu travava, eu via exercícios resolvidos, aí voltava para tentar fazer outros. Se eu continuava travando, aí eu parava para tentar ler alguma coisa da teoria, assistir uma videoaula e tal. Mas assim, o foco para mim sempre foi muito mais em aprender com exercício. Todos os materiais que eu sempre gostei de estudar e os que eu elaboro para o Mente Matemática, eu nunca coloco uma aula teórica gigantesca e depois exercício. Meus materiais são sempre começou a teoria, chegou num ponto, um exercício para você poder entender. Depois, continuou um pouquinho da teoria, um outro exercício. Continuou um pouco da teoria. Eu sempre gostei de ir construindo conhecimento por meio de exercícios, porque eu acho que, para mim, sempre foi mais acessível, eu sempre me senti mais confortável aprendendo assim, então não teria por que eu ensinar diferente da maneira que eu me sentia mais confortável aprendendo. Então, não acho que seja uma verdade absoluta, longe disso, mas eu acho que o pior erro na matemática é o estudante gastar muito tempo com teoria e não se preocupar tanto com o exercício, porque, na verdade, é o exercício que vai dar a segurança necessária para que ele possa sentir assim, não, beleza, eu sou capaz, eu acho que eu entendi essa lógica. E quando eu falo em exercícios, na minha cabeça existem tipo, dois tipos de exercícios. Existem, tem uma importância dos exercícios que são mais repetitivos, para a galera que está ainda mais no nível de embasamento e tal. Então, tem livros como Fundamentos da Matemática Elementar, do Gelson Iese, que é uma parada que tem várias questões que, para mim, quando eu era estudante, como eu tinha facilidade, seria um livro chato. Porque, para mim, eu não sentia necessidade de ficar também repetindo tantas vezes aquele mesmo processo. Mas, para quem está procurando um livro de embasamento, que tem a dificuldade de matemática, ele é fenomenal. Então, esse tipo de exercício é legal para quem está no nível de embasamento. Quem já tem uma base legal, que está procurando uma parada um pouco mais intermediária, aprofundada, eu acho que aí já não é mais tanta questão de repetição de processos, assim, são questões que abordam o mesmo conteúdo de maneiras diferentes. Então, questões de vestibular, alguns livros, tem um livro que eu gosto muito, como professor mesmo, para eu preparar minhas aulas, que é o do Marcelo Rufino, que eu acho que é Elementos da Matemática, se não me engano, ele tem toda uma coleção, é um cara formado no ITA e tal,
enfim, e eu gosto muito dos livros dele porque ele pega várias questões, mas sempre com uma abordagem levemente diferente. Então, você está sempre sendo estimulado a pensar na matemática de formas diferentes, não fica uma parada que seja muito burocrática. Então, acho que esses dois tipos de exercício são importantes para tipos de alunos diferentes, né? Aquele mais repetitivo para o aluno que está precisando de um reforço na base mesmo, e esses outros mais diferenciados para o aluno já no nível um pouquinho mais avançado. Mas principal de tudo que eu falei, exercício, e não gastar tanto tempo com teoria. É legal falar disso, né? Se a gente for para uma perspectiva filosófica, fazer o exercício dá a consciência do não saber, né? É socrático, né? Quando eu tenho consciência daquilo que eu não sei, eu abro ali um espaço, uma lacuna de consciência. Se esse conteúdo eu não sei, quando eu for voltar na teoria, minha leitura de teoria vai ser completamente diferente. E para o exercício também oportuniza errar. E a gente aprende muito melhor depois que erra do que naturalmente quando acerta e não precisa pensar muito sobre o processo, né? E eu entendo que estudar teoria intercalando com exercício, que é isso que você trouxe, treina o estudante justamente para perceber que o erro é oportunidade de aprendizagem, e não o contrário. Se você estuda toda a teoria para depois fazer exercício e erra o primeiro, sua chance de desistir de estudar matemática e querer mexer com outra coisa porque você está muito chateado é enorme. Se você estuda um pouquinho de teoria, faz um exercício e erra, como seu estudo foi menor, a chance de você, ok, errei, sinal que ainda não dominei, e volta e faz de novo, eu acho que até a dinamicidade de lidar com o erro fica mais leve, né? Me preocupa isso também. Vou ficar 2 horas dando uma teoria que é muito complexa, e aí, nossa, me preparei muito, quer dizer, sei muito, e aí vou e erro a primeira questão. Acabou. A chance não é nem só de parar a matemática, não. A chance de não estudar mais nada ao longo do dia é enorme, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu sempre, é o que eu falei, eu sempre fui muito favorável ao exercício, né, nesse aspecto de fazer uma avaliação mesmo, né? Até quando a gente fala, por exemplo, que vai elaborar estratégia de prova com o aluno, né? Que a gente fala muito dos simulados, né? Tem aluno que faz um simulado e o único feedback que ele tem do simulado é tipo a classificação que ele ficou, a nota que ele tirou. Ele nunca mais pega aquele simulado e ele não vai ter grande evolução se ele só fez o simulado e deixou ele de lado. É fundamental que ele pegue não só questões que ele errou, é que ele pegue tanto as questões que ele errou e tente descobrir o porquê que ele errou, como até mesmo aquelas que ele acertou, mas ele estava inseguro, ele não sabia muito bem né, se aquele caminho que ele tinha seguido era o correto, porque na matemática, vou citar um exemplo bem esdrúxulo, assim, mas uma questão do UNB pode perguntar assim, tal variável vai ser maior do que 3. Aí o aluno fez a conta e encontrou 10 mil. Aí ele, beleza, é maior do que 3. 10 mil é maior do que 3, ele acertou. Mas era para ele ter encontrado 4, e não 10 mil. Entendeu? E aí ele repete esse mesmo processo numa outra questão e ele erra. E ele vai ficar sem entender, pô, mas eu fiz a mesma coisa na outra, então ele não teve, né, a oportunidade de corrigir aquele erro. Tem uma estratégia que um primo meu, quando eu falo primo é de criação, assim, a gente foi criado junto quando criança, a gente acaba chamando de primo, que ele me mostrou quando a gente estava estudando para o colégio militar. Coincidentemente, quando a gente fez a prova do colégio militar, a gente ficou em primeiro lugar, eu e ele, a gente empatou na prova para o primeiro ano do ensino médio, a gente acertou acho que 29 dos 32 itens na época, e depois ele acabou passando e eu não. Foi minha primeira frustração assim, com o concurso, porque eu fiquei em 22º, eram 20 vagas lá no militar, e acabei não sendo aprovado. E aí, mas foi legal, porque nessa época ele me deu uma dica que eu uso até hoje no Enem, e eu oriento meus alunos a fazerem na UNB e tal. Ele marcava, tipo, com um círculo as questões que ele tinha certeza e marcava com um triângulo as que ele estava meio inseguro. E aí, especialmente numa prova como o PAS, em que o aluno fica muito inseguro às vezes na marcação e tal, mas que para alguns cursos ele vai ter que marcar muito, o que eu falo para o aluno fazer nos simulados? Para ele circular os que ele tem certeza, marcar um triângulo nos que ele está em dúvida, e se quiser marcar outras e chutar, beleza, sem problema. Mas que pelo menos uma vez na vida ele pegue um simulado depois e analise. Ele vai perceber que ele não acertou todas as que ele circulou. Ele sempre vai errar alguma coisa que ele circulou. Não interessa o motivo, assim, mas ele vai errar, seja por uma distração naquele momento, seja por um conteúdo que ele achou que tinha assimilado corretamente, mas na verdade não tinha. Enfim, ele nunca vai acertar todos os que ele estava marcando com círculo. E provavelmente, se é um aluno dedicado, um aluno, né, que preste atenção na aula, que, enfim, né, que siga ali as recomendações, nessas de triângulo, ele vai acertar muito mais do que errar. E para o PAS, que tem aquele fator de correção, de que cada erro anula uma questão que você acertou, é fundamental que ele tenha essa percepção de que, no longo prazo, estatisticamente falando, essas que ele ficou em dúvida, vale a pena ele marcar.
porque eu brinco que eles não estão jogando uma moeda para julgar se eles acertaram ou não o item. Eles estão recorrendo a conhecimentos que eles obtiveram, né? Seja numa prova, seja numa aula e tal. Então, eles partem já de uma chance maior de acerto do que de um erro. Então, perceber isso, né, com essas informações estatísticas é legal. E no Enem, eu também uso isso. Por quê? No final da prova, se tem alguma questão que eu vi que eu posso ter cometido algum erro e tal, eu tenho marcado lá o triângulo na prova. Então, se me sobrou um tempinho para poder revisar, eu vou revisar essas do triângulo e não as que eu tinha marcado bola. E isso já me fez, por exemplo, no mestrado, tem uma prova que é a prova de acesso para o mestrado profissional que eu fiz, né? Que é o mestrado Profmat. E eu tinha errado 2 questões na hora fazendo a prova e tal, na correria, e as 2, né, enfim, eu tinha marcado alguns triângulos, e nessa minha revisão dos triângulos eu percebi 2 erros que eu tinha cometido. Enfim, foi legal porque eu acabei gabaritando a prova, eu fui o único professor no país que gabaritou, recebi um comunicado da SBM falando, parabenizando e tal. Foi legal, mas para mostrar a importância desse tipo de estratégia, assim, que eu, até hoje, eu trago isso comigo e eu consigo aplicar isso em vários tipos de prova, no modelo de prova do PAS, no modelo de prova do Enem. Então, eu acho que é legal essa avaliação. Até fugir um pouco do que a gente estava falando, mas enfim. Não, mas aí acho fantástico, porque a gente já entra nessa temática de estratégia. Eu gosto sempre de fazer analogia com esporte, com atletas de alta performance, para a gente sair da mesmice e de um estudo que é pouco crítico, né, que é muito de repetição e de mais quantitativo que qualitativo. Seria a mesma coisa de um lutador, enfim, de um atleta que performa muito bem ou não, que todo mundo sempre tem, mesmo um atleta de alta performance performa bem, tem coisa que ele não vai fazer tão bem como ele treinou, e não estudar o vídeo daquilo que ele realizou. Então, né, a mesma coisa de um lutador que depois de uma luta não assista esse vídeo com toda aquela equipe por trás ali para avaliar aonde a trocação não foi boa, se a luta tinha que ir para o chão, se tinha que estar em cima mesmo, se a esquiva estava legal, se não estava, o que ele estava pensando enquanto ele fez aquilo. Olhar, fazer um simulado e não olhar para esse simulado de maneira a performar melhor é uma péssima estratégia. Infelizmente, acho que até mesmo por falta de orientação, a grande maioria do estudante acredita que se eu estudei mais, eu vou sair melhor. E a conta não é tão simples. Principalmente para quem está no cursinho e faz prova de simulado toda semana. Uma semana de estudo a mais aumenta a nota de alguém? Pouco provável. Não vai ser uma semana, não vão ser 5 dias de aula com estudo que vai fazer você subir demais sua nota. Agora, a avaliação do que você fez na prova, muito dentro disso que você colocou, Fredão, de que tipo de questão eu acertei que eu tinha certeza, que tipo de questão eu chutei, que tipo de questão eu tive dúvida, qual foi a quantidade que eu tive de falta de atenção e por isso errou. Essa análise percebida em cima de uma próxima prova, de um próximo simulado, ela tem o potencial de melhorar a performance na nota muito maior do que só botar toda a conta em cima de ter estudado mais 5, 6 dias. E sem essa análise, quando o estudante estuda mais um mês e a nota de simulado cai, ao invés de subir, é aí que começam as desistências por motivos errados. Quer dizer, eu estudei 6 meses, minha nota caiu, então eu estou emburrecendo, então eu não preciso mais, não vou mais mexer com isso, porque isso aqui não é para mim. E aí o estudante desiste. Eu costumo falar que é desistir pelo motivo errado. Porque desistir não é o problema. Desistir faz parte da vida. Agora, quando você desiste pelo motivo errado, você não está enxergando a realidade que você está fazendo, eu acho triste demais. E o estudo, né, eu também gosto dessas analogias, assim, com exercício físico, eu sempre fui muito envolvido, né, faço até hoje, pratico crossfit, vou para academia e tal, eu sempre brinco com eles também que, assim, exige, né, uma criação de hábito, né, do estudo e tal, e que muitas vezes é difícil, porque a gente não vê resultados de curto prazo com estudo. É diferente numa academia. Na academia, você, querendo ou não, você está começando um exercício físico e tal, você começa a ver, o seu braço está crescendo, está inchando e tal. Você fala assim, caraca, legal, você tá vendo que teve resultado, né? E no estudo, isso é um pouco mais complicado, porque você não tem muito essa medida muito a curto prazo, né? Você não sabe, assim, como é que você vai saber, você está aqui estudando hoje, você vai dormir, estuda amanhã e tal. Qual é a resposta que você tem do seu corpo, né? Ou enfim, ou que tipo de medida que vai te dizer que você, de fato, aprendeu ou está mais seguro com aquele conteúdo? Porque você tirar um 6 numa prova e tirar um 7 numa outra prova, não significa necessariamente que você ganhou muito conteúdo, porque pode ter sido uma prova mais fácil. Né, assim, e se você for analisar em termos de média, desvio padrão, tá, análises bem estatísticas que eu adoro fazer, pode ser que você tenha tido uma queda de desempenho, na verdade, mesmo com um aumento na nota. Então não é tão simples fazer essa análise, né,
assim, de até que ponto todo aquele meu esforço, né, tá se revertendo no melhor desempenho, né? E isso é, por muitas vezes, frustrante. O aluno tem que meio que confiar mesmo, assim, né, seja lá no que for, assim, de que lá no final do processo, né, com a devida orientação, enfim, e seguindo o que a gente recomenda, que aquilo vai dar certo, né? Mas é um processo complicadíssimo, né? A gente vê isso, enfim, no dia a dia com os alunos, né? De fazer, muitas vezes a gente tem que lutar muito mais em fazer com que eles acreditem que aquilo vai dar certo no final do que em fazê-los estudar propriamente, né? Isso. Propriamente dito, assim, né? Na psicologia, tem um construto que é uma das bases do método Leal que se chama autoeficácia. E é justamente isso. Não basta saber, é preciso saber que sabe. E esse saber que sabe é fundamental para que o estudante tenha motivação intrínseca e continue motivando. Eu gosto sempre de indicar que o método científico é fantástico para isso. Nenhum cientista que se preze faz uma análise de fenômeno da natureza para depois repetir em laboratório e perceber o sucesso sem fazer registro. A base do método científico, depois da observação, é o quê? Análise escrita. É fundamental que se descreva o que está sendo observado para que depois se compare os resultados. Eu costumo brincar que os meninos sempre falam isso, né? Sempre tem um grupo para dizer, não, Fê, mas tem esse negócio de fazer anotação e planner, ninguém merece, coisa chata de ficar escrevendo, prefiro fazer o exercício, né? Falo, beleza, é a mesma coisa de um corredor que está treinando para uma prova, e aí ele corre, sei lá, 5 quilômetros, terminou de corrida e fala, não vou anotar o tempo não, tô com preguiça. Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa? Então, fazer registros de o que eu planejei fazer no dia, o que eu consegui cumprir, índice de acerto por dia, tudo isso é fundamental, porque se eu tenho registro do que eu faço todos os dias, eu consigo comparar o que eu faço hoje com o que eu fazia 6 meses atrás. Mesmo que a minha nota não tenha dado assim um salto quântico, como é o desejo da galera, mas observar essa recorrência, essa disciplina nos estudos, também serve de motivação para continuar. Eu considero extremamente perigoso botar na mão da nota do simulado toda a conta de me manter motivado ou não. E eu acredito que esse é um dos grandes fatores que faz a galera desistir no meio do caminho pelos motivos errados. Com certeza, com certeza. Muito bom. Ó, a gente está no final já da nossa conversa, e aí eu queria te perguntar, que história é essa que você virou meme do Enem? Conta pra gente isso. É, assim, eu comecei a fazer a prova em 2014, né? Então, trazendo um pouquinho do histórico, assim, a primeira vez que eu fiz a prova, que foi em 2014, eu acertei 44 das 45, e eu errei uma questão que ela era chata, assim, era uma questão que no tempo da prova, eu não consegui resolver. Tipo, em casa, depois, quando eu cheguei e fui, né, enfim, conversar com uma amiga minha que é professora, que também fez a prova do Enem nesse ano e tal, estava no mestrado na época, e ela falou que tinha achado 9 na resposta, eu tinha achado 8, que era uma configuração para colocar as maçãs e tal. Aí quando ela falou isso, eu falei, pô, então se ela encontrou 9 é porque deve ter uma forma de colocar 9 maçãs naquele arranjo triangular lá e tal. Aí eu, em casa, eu consegui fazer, mas era uma questão que eu não fiquei triste de ter errado, porque é uma questão que na hora da prova acontece, você não teve uma percepção lá e tal, beleza. Aí em 2015, foi a prova mais difícil da história, e foi a que eu tive o pior desempenho em acerto, porque eu acertei 43, e foi minha maior nota, foi 994,9, porque foi uma prova muito difícil, então pela TRI acabou subindo a nota. Aí na época eu até brinquei que se eu continuasse nesse ritmo, dali a 43 anos eu ia zerar a prova, porque eu tinha tirado 44, depois 43, eu falei, daqui a pouco a PA de razão menos 1, eu vou zerar. Aí no ano seguinte eu fui com sangue no olho, assim, falei, cara, desse ano não passa, eu vou ter que gabaritar. E aí eu errei uma questão do índice de Gini, que foi inclusive a mais difícil da prova daquele ano, perdi um ponto só, foi tranquilo, porque a nota máxima foi 991,5, eu tirei 990,5. Só que aí começou, eu tirei 44 em 2016, 44 em 2017, errando uma questão de reservatório, que era uma questão tranquila, só que eu não vi uma escala que estava do lado direito da prova, não vi. Apagou da minha cabeça aquele lado da prova e eu errei. E em 2018, eu errei uma questão de estatística, que é a minha formação, minha área de formação. Aí foi tipo uma faca no peito, assim, né? Eu falei, caraca, sério, isso não podia... Se eu achava que não podia piorar, piorou. Piorou. E aí começou a brincadeira, mas eu sempre estimulei um pouco essa brincadeira, assim, sabe? De tipo, 44, 45, 44, 45. De certa forma, eu usava isso até como uma promoção mesmo, né? Porque 44, 45 não é ruim. Tem uma galera, isso é legal deixar claro aqui, né? Que eu acho legal e particularmente me incomoda um pouco essa visão de aluno que acha que o professor tem a obrigação de gabaritar uma prova, né?
Eu escuto isso direto, assim, mas, poxa, mas ele estudou 4 anos na faculdade, depois fez mestrado. Como é que o Enem quer que eu gabarite, se nem um professor que já fez a prova há 6 anos só conseguiu gabaritar agora? E a prova do Enem, ela vai muito além de conteúdo, não é só você ter um bom conteúdo, né? Tem professor que eu conheço que trabalha comigo que sabe muito mais matemática do que eu. E eu não estou sendo humildão, não, é a verdade, ele sabe muito mais. Esse cara, ele tem um teorema, que ele criou um teorema, né, no mestrado lá, uma parada que não existia. Ele é um coordenador da turma ITA lá do pódio. O cara é sensacional, ele sabe muito mais matemática do que eu. E ele, da vez que fez o Enem, foi muito pior do que eu. Porque não é só você ter conteúdo, não é só você ser muito bom em matemática, você tem que ser bom, você tem que ter uma capacidade de concentração muito alta, você tem que ser rápido na hora da prova, porque você não tem calculadora para poder usar. Então, eu gosto muito da parte de cálculo mental, é algo que eu trabalho muito lá no Mente Matemática, porque eu acho que esses processos mostram um lado da matemática que pode também quebrar algumas barreiras de dificuldade de alunos assim que não gostavam por não se sentir capaz de fazer conta, porque eu acho que é uma das barreiras que a matemática traz. Então, são muitos aspectos que envolvem você ter um desempenho, né? Eu fico muito mais satisfeito, sendo bem honesto, com a minha constância em sempre tirar ali perto do gabarito do que propriamente com um gabarito, né, como aconteceu no ano passado. Mas é lógico, quando você gabarita, aí a galera te coloca no outro patamar, né? Tipo, é o cara que Eu sou, gabaritou pronto. e tal. Tipo, você vira uma unanimidade, assim, uma sumidade no assunto. E eu falo, galera, eu não tenho nada que eu possa oferecer para vocês agora, depois que eu gabaritei, que eu não tivesse para oferecer antes de ter gabaritado. Nada, nada. Mas é óbvio que isso te coloca no outro patamar, gera uma confiança maior dos alunos, né? Enfim. Então, foi legal por esse lado, né? Para poder quebrar esse estigma do 44, mas nunca foi uma brincadeira pejorativa, nem nada do tipo, não. Foi sempre uma brincadeira bem saudável, que até certo ponto eu que estimulava mesmo. E aí foi legal, porque no início do ano, quando eu gabaritei e saí com a nota máxima, vieram me entrevistar, né? Teve uma reportagem da Globo na época, e foi assim, foi uma coincidência, não foi nada planejado pela reportagem. Eu brinquei, comentei do negócio do meme, só que meme está muito em alta, né? Estava muito em alta também. E aí a repórter colocou isso na matéria. Eu acho que isso foi o que chamou mais atenção, né? O fato de ter virado meme, de ter feito por 6 vezes a prova e tal. Foi uma reportagem que teve mais de 1 milhão de visualizações naquela semana na Globo. Foi tipo, a mais lida do G1 Nacional no dia. Ela falou que ela ficou impressionada porque nem ela sabia que ia sair do G1 DF para o G1 Nacional. E não só foi puxada para o G1 Nacional, como tipo, foi uma parada surreal. E ali que eu percebi, pô, agora eu tenho que aproveitar isso para aparecer no mundo virtual, né? E, enfim, foi bom que as coisas a partir daí foram acontecendo bem e tá, né, graças a Deus, está funcionando tudo bem agora nessa minha nova carreira, digamos assim, virtual, né? Bom demais, bom demais. E agora, você que então é o professor, que não é mais o professor 44, você que é o professor 45 de 45 no Enem. Qual que é a sua dica final, Fredão, para quem está aí se preparando para o Enem, para quem está estudando e que quer usar a matemática aí como vantagem estratégica? Bom, assim, eu vou separar em duas partes. Assim. Primeiro, em algumas dicas específicas para a matemática do Enem, né? Tem algumas coisas que eu sempre recomendo que os alunos façam, que são algumas meio batidas, outras nem tanto, mas eu vou colocar 3, que são dicas de ouro, digamos assim. Primeiro, né? Até o PP fala muito disso, né? Ele acha que até tem uma palavra para isso, eu não sei se é IT, que ele fala do enunciado, aí ele fala alternativa e depois texto base, não sei quais são os termos que ele usa. Mas a leitura da prova do Enem, vocês têm que entender que tem 3 partes, toda a questão do Enem, ela é construída dessa maneira. Você tem um texto base, tem o comando da questão, que alguns chamam de enunciado, e a alternativa. Se você começa pelo texto base e depois vai para o comando, a não ser que você tenha uma super memória, você vai esquecer o que estava no texto base. Então você vai ter que, agora que você sabe o que a questão quer, você vai ter que voltar para o texto base para poder buscar aquelas informações. E isso te faz ter um retrabalho. E você vai perder um pouco de tempo, ou muito tempo, se você fizer isso em todas as questões. Então, não só na matemática, como em todas as frentes, o recomendável é que você comece pelo comando, vá para as alternativas e depois volte para o texto base, já procurando o que você precisa para responder aquela questão. Essa é a primeira dica. Segunda dica, deixa eu ver, que eu até anotei aqui para não esquecer.
Sim, marcar as informações mais importantes na prova. Isso é uma coisa que eu vou sentir falta esse ano, porque esse ano eu já me inscrevi para fazer o Enem digital, para começar a entender o novo modelo e tal. Eu acho que só a gente que vai se inscrever, Fê, porque o estudante não faz sentido Não ele faz se sentido. inscrever no Enem digital, enfim, arriscar todo um treinamento. Enfim. Perfeito. Então, marcar as informações principais do texto. Eu acho que isso é fundamental. Na matemática, então, é ali que, às vezes, se você não fizer uma marcação, você pode esquecer um dado que era fundamental para você acertar a questão. Então, isso, para mim, a minha prova é toda rabiscada. E eu tenho meio que níveis de prioridade. Quando é uma coisa relativamente simples, eu faço um sublinhado. Quando é algo que eu não posso esquecer, eu faço um retângulozinho, mas ela é toda marcada, é um fato. Terceiro, estratégia. Você tem que chegar na prova com uma estratégia definida. E onde você vai definir isso? Nos simulados, né? Nos seus momentos de estudo. Não adianta você chegar numa prova, abrir, fazer uma primeira leitura de todas as páginas e falar: natureza está parecendo mais fácil do que matemática. Não adianta. Você tem que chegar com uma estratégia bem definida. A minha estratégia, ano passado, era uma. Eu confesso que eu até mudei levemente, porque eu estava me sentindo confortável dentro do que estava acontecendo na prova, mas a minha estratégia para o ano passado era: eu vou fazer 30 de matemática. Como eu percebia que os meus erros nos últimos anos vinham acontecendo nas questões finais da prova, então eu pensei, vou fazer 30 ao invés de fazer a prova inteira da matemática, vou fazer depois 15 de natureza, depois eu volto e faço as 15 de matemática, faço mais 15 de natureza, e no final do tempo que sobrar eu vejo o que eu quero, se eu quero revisar algumas coisas de matemática ou se eu quero terminar a natureza. Né? Então era mais ou menos essa a minha estratégia. Só que eu estava num ritmo muito bom na matemática e acabou que, como eu vou anotando, toda vez que o examinador tira meia hora, eu anoto quantos itens eu já fiz. E eu estava conseguindo manter uma constância de 10 itens a cada 30 minutos. Então eu falei, quer saber? Eu estou num ritmo bom, eu não vou mudar, eu vou continuar na matemática, e fui, e deu certo. Mas é importante que o aluno tenha essa estratégia bem definida. Então, isso você vai conseguir definir nos simulados, né? Nos simulados é que você vai ver, tipo, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que deu certo, o que não deu tão certo, enfim. Isso falando especificamente da prova do Enem. Falando da matemática, eu já comentei aqui uma vez, vou comentar de novo, acho que primeiro, ter humildade de reconhecer que você talvez tenha alguns defeitos na base, que você vai ter que cobrir se você quiser ter um bom desempenho geral na matemática. Um pouco de tudo isso que a gente falou, de cobrir primeiro o básico para só depois ir avançando para os conteúdos mais difíceis, né? E uma última parte que eu acho que até é mais complicada de falar, é fácil para mim porque eu amo matemática. A matemática sempre fez parte da minha vida de uma maneira. Eu brinco que eu não saio eu não saio com a chave de casa, carteira, celular e chave do carro. Eu saio com 4 objetos, porque para mim tudo é numérico. Tipo, eu sempre fico batendo. Eu chego no lugar e vou voltar para casa. Eu bato a mão nos bolsos, se eu sinto 4 objetos, é porque eu tô bem. Mas pode ser que tenha uma pedra no lugar da chave de casa. Para mim não faz diferença, porque são 4 objetos. Então, números para mim sempre fizeram muito parte da minha vida. Quando você começa a perder o medo da matemática e se sentir mais seguro, é uma matéria que ela é fascinante. É legal você ter essa sensação de que você está vencendo os desafios da matemática e tal. Eu sei que isso pode parecer difícil, né, para quem não gosta de matemática, para quem tem um pouquinho de ranço com a matemática, mas é algo que, felizmente, lá no Mente Matemática, vários alunos relatam que perderam esse medo e que a gente conversou com todos eles agora, semana passada, para ter um feedback do curso e tal, e teve um deles que falou assim, cara, eu nunca fui um apaixonado pela matemática, hoje eu tô apaixonado pela matemática, vocês me fizeram criar uma paixão que eu não tinha pela matemática, porque vocês me mostraram que ela é acessível, que você consegue, se você cobrir as lacunas iniciais, que ela é uma parada que é legal, que é um desafio, mas que é legal. Então, se o aluno consegue quebrar também um pouco esse estigma da matemática, eu acho que isso ajuda muito a ele conseguir enxergar uma matemática de uma maneira mais leve, mais divertida, enfim. E aí, para isso, né, que eu posso oferecer, tem o canal do YouTube lá do Mente Matemática, para quem quiser procurar, já tem alguns conteúdos lá, tem resoluções de provas antigas, enfim. A gente está prestes a lançar uma plataforma do Mente Matemática também, deve sair do ar aí nas próximas 2 ou 3 semanas no máximo, não sei que momento que isso vai ser divulgado, talvez já até tenha saído a plataforma no momento de divulgação, ou que vocês estejam assistindo esse projeto. E é isso, eu gostaria, assim, de que a matemática fosse para os alunos, é isso que eu tento fazer sempre em sala de aula, que ela fosse para os alunos tão prazerosa como ela é para mim.
Então é isso que eu tento fazer em sala de aula e nos cursos que eu me proponho a fazer. Que legal, eu adorei, Fredão. Muito obrigada por ter topado. Que entrevista gostosa, muito legal ouvir alguém que não só é professor, mas que experimenta essa vivência de prova, de Enem, de vestibular e tudo isso. Acho que isso é maravilhoso. Muito obrigada. E para você que está assistindo a gente, fica ligado, semana que vem tem mais uma versão do Papo Leal nessa série de vídeos de como estudar para o Enem. Até a próxima. Tchau. Valeu.